Oi, gente. Meu nome é Deise Socari, eu sou jornalista, doutora em ciência política, e entre as novidades que eu vou trazer aqui para o canal em 2022 está o tema literatura. Eu acredito que a maioria de vocês que venham até aqui no canal estão procurando a minha opinião sobre os fatos políticos, e a minha opinião é embasada em toda a literatura que eu estudei, que eu li e revisei a minha vida inteira. Uma das coisas que mais me surpreende é que alguns temas que eu achei que a gente não discutiria mais em plenos anos 2000, a gente continua discutindo como se fosse uma novidade. E aí eu sempre me faço a pergunta, nossa, as pessoas não estudaram, não leram minimamente, e eu não estou falando daquela pessoa que pega o ônibus às 4 da manhã e volta para casa às 10 da noite, eu estou falando de comunicadores. Então por isso eu vou começar esse clube do livro com o primeiro livro que eu li nesse ano de 2022, que foi O Tatuador de Auschwitz. Esse livro é a história do Lale e da Gita, que se conhecem nos campos de Auschwitz, na Alemanha, e o Lale é o número 32407, é assim como eles são conhecidos, né? Não são pelo nome, porque até isso de humanidade Auschwitz tirou das pessoas. E logo no início do livro, a autora fala que é um livro de ficção baseado em fatos reais. Eu não tenho como evitar esse barulho aqui, já é o segundo vídeo que eu gravo para tentar tirar isso e não tem como. Mas enfim, vamos lá. E ela fala que é uma obra de ficção. Então eu li o livro inteiro não sabendo que aquilo era verdade. A história ela é narrada em primeira pessoa. Eu acho que é uma forma excelente de tu aprender os fatos históricos, principalmente quando dá essa força da narração em primeira pessoa. E é isso que o Tatuador de Auschwitz é. É um livro denso, é um livro muito forte. Em alguns momentos tu pensa em parar de ler, mas aí ao final do livro tu descobre que o Lale e a Gita realmente existiram. O Lale só contou a história dele como tatuador de Auschwitz depois que a esposa morreu com mais de 80 anos. Ele não queria ser visto como um colaborador dos campos de concentração, por isso que ele sempre evitou essa história. Para começar falando do livro, assim, ele não é um livro que surpreende quando a gente já leu alguma coisa sobre Auschwitz, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui no momento que a gente está discutindo a fala sobre o nazismo do Monarque e do Kim Kataguiri. E é impressionante que em pleno 2022 a gente ainda tenha que se posicionar para dizer que nazismo, defender qualquer debate sobre o nazismo é um absurdo. E quando tu lê esse tipo de livro, e aí eu fico pensando que o Kim e o próprio Monark de repente não pararam para ler, e o Kim deve ter matado muita aula na faculdade para não entender o que é liberdade de expressão e até onde ela pode ir, que se as pessoas tivessem pego um livro desses e lido metade deles, é um livro de 200 páginas, 240, tivesse lido metade dele, não ia falar a asneira que falou para milhões de pessoas que assinam o canal, que assistem o Flow Podcast. O Lale, os nazistas invadiram a casa dele quando ele tinha 26 anos, ele se ofereceu como uma mão de obra jovem nos campos nazistas. Lá ele foi acolhido pelo tatuador de Auschwitz, o Lale virou um ajudante dele, de repente esse tatuador sumiu, e aí o Lale assumiu a posição dele. Durante o livro, o Lale sempre fala que evitava ao máximo olhar para o rosto das pessoas que ele estava tatuando, porque senão ele não conseguiria fazer aquele trabalho. Depois de um tempo nos campos nazistas, se eu não me engano ele ficou 3 anos, ele conheceu trabalhadores que estavam ganhando a vida em torno dos campos de Auschwitz, e ele começou a contrabandear comida. Então o que ele fazia? Com a ajuda de algumas mulheres que trabalhavam separando as joias e os pertences das pessoas que já tinham morrido, o Lale pedia esses pertences e trocava por comida com esses camponeses. Por ser o tatuador de Auschwitz, ele tinha alguns privilégios, e não entenda um privilégio num campo de Auschwitz como uma cama quente ou um banho de água quente. Ele podia circular sem ser morto. Esse era um dos privilégios dele. Mas o que facilitava esse contrabando do Lale, né? Isso não impediu ele de ser pego, de quase ser morto. Ele só não foi morto porque o soldado que espancou ele tinha sido salvo anteriormente da febre tifo pelo Lale, né? O Lale pegou tudo: tifo, febre, quase morreu de inanição. Então nunca é uma história fácil. No meio de Auschwitz ele conhece a Gita, ele vai tatuar o braço dela e se apaixona por ela. E aí ele se empenha mais ainda em fazer o contrabando de comida, e assim, esse contrabando de comida às vezes é um quadradinho de chocolate que ele divide entre o máximo de pessoas que ele pode, né? No meio dessa história, obviamente, ele perde família, ele perde amigos, ele vê as pessoas desaparecerem, ele vê crianças desaparecerem.
Então é uma história muito pesada, essas crianças são levadas para a câmara de gás. E o amor dele e da Gita é o que mantém toda a história. O ponto negativo desse livro é que às vezes a Gita parece muito passiva diante da história toda, né? Uma mulher que sobrevive a Auschwitz, e ela sobrevive, se é que pode-se dizer que é uma sobrevivência, eu acho que não pode ser retratada como uma mulher passiva, né? Como se toda a história dela dependesse do Lali. Mas talvez foi a forma que a autora resolveu contar o livro, né? Não esperem, de novo, grandes novidades nesse livro. Um acontecimento histórico. Vai narrar tudo aquilo que a gente conhece. O Mengele, o anjo da morte escolhendo quem morre, quem vive, a inanição, as pessoas nos trens sendo carregadas como se fossem carga, morrendo sufocadas, tudo isso tem no livro. Vou contar o final, obviamente, que eu espero realmente que todo mundo que puder leia esse livro. É um livro muito forte. Eu estou lendo um outro sobre Auschwitz, que é um outro contexto. Eu ainda não terminei, depois eu venho fazer a resenha dele. Mas ele mostra mais o pós-guerra. O Lali e a Gita conseguiram se casar, mas a história nunca é simples. E eu acho que esses livros, a principal lição que ele deixa é que é inadmissível em 2022 tu ir para um debate público dizer que um partido nazista ele deve ser colocado à luz do dia para que a sociedade discuta aquelas ideias. Não existe a menor possibilidade da gente sequer discutir partido nazista. É assunto proibido, porque milhões de pessoas morreram em câmara de gás. É um desconhecimento da história tão absurdo que me espanta que essas pessoas ainda estejam participando de redes sociais e emitindo opinião. Não pode. É uma das partes mais sombrias da história. E se essas pessoas, tanto o Monark quanto o Kim, tivessem lido um livro sobre nazismo, ou o Kim não tivesse matado as aulas de discurso do ódio e liberdade de expressão na faculdade, que eu sei que ele teve, não falariam essas asneiras. Então, assim, leiam a história do prisioneiro 32407, leiam a história do Lali, e aí depois, se vocês puderem, deixem os comentários de vocês aqui ou me mandem um e-mail para a gente discutir. Agora, esse ano aqui no canal no YouTube, uma vez por mês eu pretendo colocar aqui uma dica de livro, ou alguma coisa que eu já tenha lido, né? O assunto principal sempre é a política, mas eu volto com literatura esse ano. Obrigada e até a próxima.